Gostaria, em primeiro lugar, de fazer a minha saudação, meu agradecimento à organização do evento, e o faço na sua pessoa. Também fazer uma saudação carinhosa aqui aos meus colegas de mesa, meu queridíssimo amigo Marcos Roça, Caio Magri, um trabalho de destaque reconhecido internacionalmente no combate à corrupção, e também o Márcio da CGU aqui, uma instituição importantíssima, que faz parte do sistema brasileiro de controle interno. Já que a gente está falando do impacto, eu queria fazer um indicativo no primeiro lugar, e quero dizer desde logo que, ainda que para um ex-promotor de justiça é um grande desafio falar em 10 minutos, mas estar em compliance é, inclusive, ser pontual, eu queria dizer que, em primeiro lugar, o Brasil precisa de 3 pactos. O primeiro pacto é um pacto pela educação básica. Foi exatamente a falta de investimento na educação que gerou esse atraso pelo qual passa o nosso país. O segundo pacto que eu acho que nós precisamos enfrentar é um pacto de responsabilidade. E aí eu falo numa responsabilidade fiscal, econômica e social. Nós precisamos urgentemente de justiça social, de distribuição de renda, e, para isso, precisamos gerar riqueza. E essa riqueza ela só pode ser gerada através de um sistema tributário que seja justo e absolutamente eficiente. E o último pacto, e ao meu sentir esse talvez seja o pacto mais importante, é exatamente um pacto pela integridade. E esse evento vem exatamente coroar essa impressão que eu tenho. E quando a gente usa uma expressão tão forte como essa, que, na verdade, acaba sendo a razão da vida de muitas pessoas que atuam no combate à corrupção no Brasil, esse setor empresarial ele assume um compromisso muito forte. Por que não é utilizado um pacto pela legalidade? Por que não é utilizado um pacto pela moralidade? Por que é utilizado um pacto pela integridade? O que representa exatamente essa palavra? Quem até hoje melhor estudou esse assunto foi o professor Dan Ariely, que é um professor da Universidade de Chicago, e ele despertou o interesse dele para o estudo da integridade um certo dia em que ele chega em casa já tarde da noite, após aulas exaustivas na faculdade, e ele percebe que ele havia trancado a casa com a chave por dentro e não conseguia entrar. E ele, então, já cansado, resolve chamar o chaveiro para tentar abrir a porta da casa, já consciente de que havia ali uma demora que iria naturalmente ocorrer. Mas não havia outra maneira, o chaveiro vem e, para surpresa do professor Dan Ariely, a porta da casa é aberta em 5 minutos. E aí ele se vira para o chaveiro e diz assim: olha, você acabou com a minha vida. Eu achei que eu estava protegido dos bad guys, mas agora eu estou percebendo que qualquer pessoa entra dentro da minha casa. E o chaveiro se voltou para ele e disse assim: professor, a porta da sua casa não o protege dos bad guys. A porta da sua casa o protege dos honestos. E, na verdade, nós temos mais de um estudo que mostra muito bem que as organizações, de um modo geral, elas são compostas por 3 tipos de pessoas. Os bad guys, esses são absolutamente incorrigíveis. Os chamados honestos, que são aqueles que procuram cumprir a lei, porque tem uma preocupação muito grande com a punição, e se a punição vier, obviamente, eles vão sofrer uma sanção que pode gerar um grande dissabor, não só pessoal, como também profissional. E nós temos os íntegros. Quem são os íntegros? Os íntegros são aqueles que fazem aquilo que é certo, ainda que não estejam sendo fiscalizados, ainda que não esteja ninguém os observando. Então, quando vocês fazem um pacto pela integridade, na verdade, vocês estão dizendo: nós vamos fazer o certo independentemente de qualquer tipo de fiscalização.
independentemente de uma vontade estatal, independentemente de uma ação da CGU ou do Ministério Público. Nós vamos fazer o que é certo, porque é certo. E dentro de toda a organização, inclusive no próprio setor onde os senhores atuam, como há também no Ministério Público, como há também na CGU, nós temos esses três tipos de pessoas, né? E aí, a partir exatamente dessa constatação, nós verificamos que, em verdade, no meio empresarial existem três formas de fazer negócio. A primeira forma é aquela em que as empresas usam a corrupção como uma forma de fazer negócio. Não só a corrupção é aceita, como a corrupção é incentivada. É assim que as empresas ganham bons contratos, pelo meio do pagamento de vantagens ilícitas. Nós temos um segundo modo de fazer negócio, onde a corrupção não é uma ferramenta negocial, mas existe uma certa leniência. Se por um acaso um empregado tiver que praticar um ilícito para bater meta, eu não incentivo, mas que ele possa agir dessa maneira. Eu vou admitir. Eu não vou oferecer propina a nenhum agente público, mas se um stakeholder assim o fizer, para mim tudo bem, porque quem está fazendo é ele. E isso não é suficiente. Nós temos que buscar uma forma de fazer negócio que seja íntegra. Eu quero fazer o certo e eu vou dar treinamento ao meu empregado para que ele haja da maneira correta. Eu quero bons contratos, mas eu vou alcançar esses bons contratos fazendo aquilo que é certo. Eu vou fazer o certo e quero que todos os meus parceiros comerciais também façam o certo. E aí vem um grande problema em torno dessas questões afetas aos pactos, que é exatamente a questão que, na verdade, move toda essa iniciativa aqui dos senhores, que é exatamente uma iniciativa de ação coletiva. Marco Olson, em 1965, já escrevia um livro intitulado A Lógica das Ações Coletivas, onde ele aponta um problema que é muito gritante. A ausência de incentivos para agir correta e licitamente, quando aquele que age ilícita e isoladamente se beneficia da mesma maneira que aquele que age da maneira correta. Um exemplo que o próprio autor traz é o pagamento de impostos. Olha, num país com uma carga tributária tão alta, por que eu vou recolher todos os impostos se eu vou poder me beneficiar dos recursos públicos, dos serviços públicos, da mesma maneira que aquele que paga com integralidade os seus impostos? Então, existe a necessidade de nós criarmos incentivos para que todos ajam da mesma maneira, todos ajam corretamente. E o modo, como o Marcos muito bem destacou, que internacionalmente vem sendo mais incentivado e mais elogiado, é exatamente aquele pela via das ações coletivas, que nada mais é que um cartel às avessas, ou um cartel de integridade. Ao invés das empresas se associarem para praticar atos ilícitos, negociarem preços, negociarem vitória em licitações, elas vão se associar para fazer aquilo que é certo. Porque aí todas elas, no final, se beneficiam, porque não vão precisar mais de contabilizar o pagamento de propina. E aí podem maximizar os lucros no final de cada operação. E nós temos, na verdade, 4 modalidades de ações coletivas reconhecidas. Primeira, as declarações anticorrupção. Normalmente, quando uma empresa sofre uma crise muito grande de imagem, ela acaba lançando declarações anticorrupção, no sentido exatamente de que ela vai buscar cumprir, fazer aquilo que é certo. Tivemos aqui, num passado recente, uma declaração anticorrupção que foi divulgada pela Odebrecht. Nós temos também a certificação de compromissos. E aqui a CGU, com uma iniciativa fantástica, que é exatamente o selo Proética. Não é? Agora, a empresa assume compromissos e um órgão estatal vai lá e certifica para que se ateste que aqueles compromissos estão efetivamente sendo cumpridos. Nós temos iniciativas setoriais baseadas em princípios,
que eu acho que é exatamente o que os senhores estão fazendo aqui hoje, divulgando quais são os princípios que o setor deve seguir daqui para frente. E esse, na verdade, é apenas o último degrau de uma escalada. Acima dele, nós temos os pactos de integridade propriamente ditos. E eu tenho certeza que a ABDIB vai caminhar exatamente nesse sentido. Porque o pacto de integridade ele pressupõe trocas de informações entre as empresas, absoluta, completa e total transparência, relações de confiança muito bem estabelecidas e uma fiscalização recíproca que é estabelecida entre as próprias empresas. Então, eu queria parabenizá-los por essa iniciativa, como o Marcos muito bem destacou, são pouquíssimas ainda no Brasil, essa é a 5ª, eu tenho certeza que esse é um caminho sem volta, e eu queria encerrar com uma citação de Sola Osinovo, que diz exatamente aquilo que eu acho que vocês querem representar com essa iniciativa. As únicas pessoas que se irritam quando você impõe limites são aquelas que tiravam proveito do fato de não haver nenhum. Muito obrigado.